Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao canal Gaiata Psi. Hoje estamos aqui a falar sobre diálogos Freud-Pfister por uma psicanálise aberta ao espiritual, com a psicanalista Karen Kepler-Vondrasek. Ela é psicóloga e psicanalista, membro pleno, coordenadora e supervisora da Sigmund Freud Associação Psicanalítica, professora pesquisadora associada das faculdades IST, com pesquisa de mestrado sobre vida e obra de Oscar Pfister e de doutorado sobre a contribuição da fenomenologia da vida para a clínica. É membro do grupo de trabalho Psicologia e Religião da ANPEP. Então, depois você explica o que é a ANPEP e as faculdades EST, tá bom? Seja bem-vinda, Karen. Olá, obrigada, Daniel, pelo convite. É uma alegria estar aí e podermos conversar sobre esses temas que têm me tocado já desde muito. Com certeza, eu que agradeço. Então, chama Faculdades Este, é uma faculdade que existe aqui em São Leopoldo, que começou como Escola Superior de Teologia, então por isso EST, Agora, mas ampliou-se para outros cursos e é lá que eu fiz meu mestrado e doutorado e fui docente e depois que me aposentei continuo como pesquisadora. Então perfeito. esse é o termo. E ANPEP é a Associação Nacional dos Pesquisadores e Professores de Psicologia. Tá certo. Reúne professores, né, de todas as faculdades de psicologia, os programas de pós-graduação, e dentro dela tem grupos de trabalho. Uhum. Parece que em torno de 50 grupos de trabalho da área psi. E eu pertenço ao grupo que o professor Geraldo, da USP, começou, e de psicologia e religião. Então, pesquisamos essas áreas, organizamos eventos, livros e tudo isso. Então, é uma alegria também estar lá, trocando. Muito bem. Então, você vai começar a tua fala, né, falando sobre o Freud e o Pfister, e depois a gente vai comentando um pouco sobre essa questão da espiritualidade, diferença com a religião, né? E quem sabe dar umas pinceladas aí nas experiências anômalas, que eu também sei que você tem um texto a respeito, até já divulguei aqui num dos vídeos do canal, inclusive, recentemente. Então, eu soube da correspondência de Freud com um pastor, e esse tema sempre me interessou porque, na minha bagagem de vida, a espiritualidade e a religiosidade é um fator constitutivo e determinante na vida de bisavós, avós, e de circular nesse meio, aprender os textos sagrados, sempre foi algo muito importante, me transmitido como legado. E quando eu cheguei na faculdade, eu gostei muito da psicanálise. Só que um modo da psicanálise ser trabalhada por alguns professores era que a psicanálise e a religião eram excludentes, né? Chegaram a me dizer: você tem que escolher, ou você segue com a sua fé, ou você abraça a psicanálise. E Uhum, eu achei aquilo tão radical, porque eu via tesouro nas duas áreas. uhum, E aí alguém me falou, eu acho que foi no Corpo de Psicólogos e Psiquiatras Cristãos, que é um outro grupo que eu também sou associada, que pesquisa essa relação já há quase 50 anos. E no meu tempo de estudante, eles me deram muitas ferramentas para seguir conversando com os dois campos. E alguém falou: olha, tem um pastor que foi amigo do Freud, Oscar Pfister. Chegamos no nome, chegamos nas cartas, vimos que as cartas não estavam traduzidas para o português e a gente pediu licença. Então, eu participei da tradução junto com Dietmar Jung, que é uma pessoa com formação na Alemanha. Ele me ajudou, então, naquelas lacunas da língua alemã que eu não sabia, embora seja minha língua materna, mas eu não tinha formação em letras. E lançamos as cartas entre Freud e Pfister em 98 no Brasil. E através dessas cartas surgiram muitos diálogos interessantes, Brasil afora. Várias pessoas chegaram para mim dizendo: lendo Pfister, vejo que é possível
dialogar, seguir com a psicanálise, mas também abrir para a possibilidade da espiritualidade. Que uhum, especialmente uma frase do Freud que ele coloca para Fischer logo no início da correspondência, quando ele diz assim: a beleza da religião não pertence à psicanálise. Ou seja, a feiura da religião, sim, as neuroses, as obsessões, as fobias e tudo mais, né? E hoje em dia, quando a gente vê tanta fanatismo e até violência associada ao religioso, então a psicanálise nos ajuda muito uhum, a entender esses fenômenos. Mas a beleza da religião, né? A contemplação, a mística, a oração, a leitura criativa dos textos sagrados, os rituais criativos, não os obsessivos, né? uhum, As comunidades de fé que se reúnem e se mobilizam e melhoram a vida das pessoas, isso não pertence ao campo da psicanálise. Isso já começou a ajudar a fazer sentido. Se não pertence ao campo da psicanálise, a psicanálise não tem direito de reduzir isso ao que ela trabalha, né? claro, Essa sempre é uma briga que a gente vê no meio. Então, exato. tudo é reduzido, tudo é interpretável dentro dos cânones. E o próprio Freud era aberto ao diferente, ao misterioso, tanto nos fenômenos incomuns como nessa questão da religião. Uhum, E no calor de uma amizade, ele se parece mais transparente e mais aberto para aceitar que haja fenômenos religiosos para além daqueles que ele trabalhou nos textos. uhum, uhum, Então, essa vertente que eu segui no meu mestrado, eu fiz sobre Pfister, resultou o livro Amor e Seus Destinos, um estudo de Oscar Pfister, onde mostra que ele fez uma apropriação criativa da religião. uhum. Ele mesmo diz para Freud, numa outra carta: eu sou seu discípulo, mas eu tenho meu pensamento em liberdade. Ou seja, eu aprendo, ele até diz, eu sento a seus pés, mas Uhum. eu continuo pensando livremente. Ah, que bom, que bom. Uhum, Eu acho que é essa atitude que o próprio Freud, né, nos encoraja. Claro que às vezes ele parece que quer mais as pessoas que seguem certos pressupostos, mas ele segue dialogando na vida com pessoas que trazem contribuições diferentes. E tanto que depois de 20 e poucos anos de amizade, já na década de 30, né, ele velhinho, Pfister um pouco mais jovem, ele diz para Pfister que o senhor segue sendo um analista tão competente e, ao mesmo tempo, uma pessoa religiosa, pertence aos mistérios que tornam a vida interessante. Esse é Freud. é. Puxa, que legal, né? Quer dizer, ele tinha a inteligência emocional de perceber que as visões dele eram também limitadas e contraditórias até certo ponto, né? Que ele não podia Uhum. bater o martelo sobre as instituições e as pessoas de uma maneira tão categórica assim, né? Sim, sim. Eu acho que ele era aberto a que havia fenômenos para além do que a teoria dele conseguiria alcançar, né? Sim. Tanto que em vários momentos nos textos diz: espero que um dia as pesquisas avancem até que consigam. E outras coisas, né, que nem fenômenos ocultos, ele diz: isso não vai ser campo da psicanálise. Mas algo vai ser feito, algo vai ser descoberto, e não cabe à psicanálise isso. Assim como não cabe à psicanálise ter a última palavra sobre fenômenos religiosos ou espirituais, né? Uhum. Eu acho que tem uma humildade aí dos grandes que nem sempre se consegue ver hoje em dia. Olha, lindíssimo você trazer esses diálogos, né? Porque existem muitas camadas na vida de alguém, de um autor, né? Uma coisa é o que a pessoa escreve, e a outra coisa é o que ela pensa e o que ela sonha e como se dão as relações Uhum. dela, que são muito mais orgânicas e complexas do que quando a pessoa efetivamente publica um texto ou, digamos, traz à tona uma versão oficial do seu modo de pensar, né?
Então, o que você está dizendo é um Freud humano, um Freud não todo, né, paradoxal, e que pode lidar com contradições, né, e com a própria ignorância em certa medida, né? É um ser humano, né? Sim, que é próprio do ser humano, né? E que publicou na sua revista Imago vários textos que traziam esses aportes. Por exemplo, tem a resposta de Pfister ao futuro de uma ilusão. Que Sim. Pfister, então, Freud manda para Pfister, diz: vou publicar isso, vai ser completamente contrário à religião. Dá uma olhada. Pfister diz: não me traz nenhuma novidade. Posso publicar uma resposta ao contrário, porque eu acho que nem todo mundo concorda com o que o senhor coloca ali. Pode e vou publicar na minha revista. Então, a revista Imago publica a contra-argumentação de Pfister, que chama A Ilusão de um Futuro, que a gente também traduziu para o português. Perfeito. Depois, Pfister pesquisa em 1930 experiências de quase morte, talvez um dos primeiros artigos na psicanálise, e é publicado na revista Imago. Ele entrevista alpinistas suíços, quer dizer, ele toma entrevistas feitas por uma outra pessoa com pessoas que caíram, que tiveram queda, desacordados, achavam que iam morrer. E Uhum. Pfister sintetiza isso, publica na revista de psicanálise, falando que parece que há uma instância para além do ego que organiza a pessoa no momento que ela acha que vai morrer. E que tem experiências que são diferentes. Alguns ouviam música, viam luzes, e ao mesmo tempo uma lucidez bem grande para, se eu me agarrar aqui, ou fizer aquilo, se evitar aquilo, quem sabe eu sobreviva. E Fischer, então, diz: quem sabe uma instância materna que nos serviu quando nascemos e que agora, na saída desta vida aqui, também de novo nos serve com seu amor e bondade e nos ajuda a fazer essa passagem. Está lá na revista Imago, Olha que beleza. né? Tem coisas assim muito de uma abertura, ao mesmo tempo mantendo a cientificidade, né? Entrevistas, há um cuidado de material, de transcrição, de redação, aquilo que são boas práticas de ciência, mas abordando temas diferentes. Perfeito. Pfister também fez vários estudos sobre místicos, alguns da Idade Média, outros depois, sobre o fundador do pietismo, Zinzendorf, que inclusive vai sair em português agora, o Bruno Albuquerque, é um pesquisador do Rio, está terminando de organizar, vai sair, onde Pfister não vai com a psicanálise mostrando que aspectos na vida desses pioneiros podem ser lidos a partir da psicanálise, como sintomas, Uhum. mas nem tudo é sintoma. Uhum. No livro de Pfister chamado Cristianismo e Angústia, né, só tem em alemão e em inglês Christianity and Fear, ele mostra como a angústia atrapalha a percepção e a vivência religiosa. Quando a angústia predomina, os sintomas começam a aparecer, né? Então, é a teoria psicanalítica: a angústia produz sintomas. E Uhum. aí ele diz: angústia produziu dogmas aqui e ali, no protestantismo, no catolicismo, uma fábrica de angústia assim assim. O farisaísmo lá de antes de Jesus também produziu vários sintomas obsessivos. Daí, quando ele fala de Jesus Cristo, diz: ele foi o único sadio em termos religiosos, que viveu a sua espiritualidade e religiosidade sem neuroses. E como, daí ele também diz como ele convocou as pessoas a viverem assim, porque as críticas maiores foram para os religiosos, aqueles que se achavam corretos. Sim. E aí ele aproximou as críticas de Freud, ao fenômeno religioso, que tira a capacidade de pensar, que gera compulsões e vários, né, rituais, aqueles patológicos. E assim Pfister vai indo pelo livro e ele então faz uma análise da biografia de Lutero, de Calvino, de Zwinglio, dos grandes fundadores de correntes do protestantismo. E mostra como na infância tiveram experiências muito angustiantes,
com relação com o pai, e de que modo isso ficou na sua religiosidade, talvez nas doutrinas. Então, Lutero tem uma parte que Deus é tremendo, tem uma palavra em latim que agora não me ocorre, mas ele diz: aqui, Lutero, quando diz que Deus é mistério e algo a temer, ocultou-se a vivência terrífica de Lutero com seu pai. Então, Pfister faz esse crivo. Olha, quando a doutrina se afasta do amor, é porque tem algo de humano, de produção de sintoma. Calvino também, né? Ele vai e mostra, Calvino perseguiu as bruxas, né? Fez caça às bruxas, então algo da hostilidade para com o feminino esteve presente ali, e assim ele vai. Então, ele mostra como é possível, com a psicanálise, trabalhar os fenômenos religiosos e, num sentido, depurá-los. Pfister dizia para Freud: a psicanálise me ajuda a purificar a religião, não a eliminá-la, mas a purificar. Muito, muito importante essa questão, e me parece que houve e ainda existe um, entre aspas, lobby forte dentro da psicanálise, mas também na ciência como um todo, né? Principalmente nessa visão materialista, de Uhum. colocar a religião como um infantilismo, né? Sim, E de excluir, né? A psicanálise, ela tem uma tendência de forcluir, né? Para quem é lacaniano, ou, uhum. ou excomungar a espiritualidade, que é um aspecto que a própria Organização Mundial da Saúde já considera como algo que te diz respeito à saúde humana, né? Então, simplesmente Sim, rejeitar e misturar a caricatura do religioso obsessivo com espiritualidade me parece um erro muito grave, com implicações muito éticas grave. muito complicadas, né? É. O paradigma de ciência do tempo de Freud, e que continua hoje em dia muito ainda, né? Uhum. Ele parece que é muito engessado para abrir-se para fenômenos, mas a É. gente já tem novos, né? No grupo da Ampep, grupo de trabalho, a gente já vê outros jeitos de fazer pesquisa sobre fenômenos religiosos, observações de campo, material clínico, e você vê como há processos muito ricos e plenos de significado e que não vão para esse campo da neurose, e que isso é possível, só que como Freud é um discípulo desse paradigma, É, né, científico da época, né, que hoje em dia a gente diz materialista, que não quer abarcar tudo, mas não abarca. sim. O invisível não se deixa materializar. Uhum. Então é preciso um outro paradigma, né? E estamos num tempo onde já há uma abertura em alguns lugares, em alguns campos, para que não se pense daquele jeito engessado. Uhum. E acho que por isso estamos num tempo promissor, onde a psicanálise, com seus pressupostos, nos ajuda a lidar com um religioso que também faz mal para a pessoa. Eu Uhum. penso grupos, fanatismos, essa mistura com política, com messianismos. A psicologia das massas do Freud nos ajuda muito a Sim. entender, a lidar com isso. Uma, 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 Mas, uma coisa pautada na dívida, na culpa, isso, no medo, na servidão, né? E que é de uhum, fora para dentro, né? Que isso, apequena as pessoas, ao invés de levantar i- elas, né, numa conexão. isso. Até Pfister trabalha nesse Cristianismo e Angústia sobre a questão da psicologia das massas, e ele diz Freud está muito certo quando uma massa de pessoas já não pensa porque deixou o seu líder pensar por elas. E aí elas, né, a questão da necessidade de afiliação. Mas ele diz: eu acredito que exista uma outra forma de agrupamento, e ele chamou algo como liga comunitária, onde as pessoas estão juntas, mas cada um com sua individualidade e conseguem manter a singularidade, embora tenham projetos comuns. Isso é um grupo religioso maduro, diz ele. Eu acho que isso vale para grupo religioso como para outros grupos também.
quando cada um consegue ser aceito e a diferença consegue circular. E há grupos religiosos assim, a gente vê que eles conseguem fazer trabalhos sociais importantes, acolher pessoas que se sentem deslocadas ou que estão com algum anseio maior por sentido de vida mais profundo do que aquilo que o capitalismo, por exemplo, nos oferece, né? Ganhar muito dinheiro, ter sucesso, adquirir cada vez mais coisas. E esses grupos comunitários mais democráticos, daria para dizer assim, abrigam e dão espaço para essas pessoas criarem. E Sim, na clínica, eu ia dizer que eu também tenho acompanhado, né? Eu já tenho agora 40 anos, mais ou menos, de experiência clínica, e eu gosto de ver porque muitas pessoas me procuram porque sabem que eu tenho pesquisas, eu sou aberta ao religioso, e claro que com isso vem muitas projeções, quase como assim, bom, então a gente não precisa mexer nesse ponto, né? E claro que a gente vai mexer e ajudar essas pessoas a trabalharem a sua religiosidade, a sua espiritualidade, como também como um tema, mas mais assim, aquela questão da feiura da religião, né? Pessoas que pertencem a grupos muito fechados, que não deixam liberdade para pensar, para sentir, para desejar. E muitas vezes acontece que no decorrer da análise, essa pessoa se dá conta que aquele grupo já não serve para ela. Mas ela não joga tudo fora, né? Mais ou menos assim, vamos jogar a água do banho sem jogar a criança fora. E ela sai em busca de um outro grupo, de um outro pertencimento que seja mais arejado. E muitas vezes aparecem criatividades, formas e expressões ligadas com arte, com música, com contemplação da natureza, né? Que a minha via atual é muito essa, assim, de pensar a espiritualidade na natureza e também o legado que nós temos dos povos originários, mas ali há um campo muito rico e criativo para desenvolver a espiritualidade, sem esses fechamentos dos grupos autoritários. e fechamento esse que é um fenômeno que pode acontecer na ciência e na psicanálise também. É Tem, verdade. Eu às vezes brinco assim que as instituições psicanalíticas parecem umas igrejinhas que ficam tem, brigando uma com a outra, quem é que está mais certo, né? Quem tenha mais é, Deus Freud, né? E eu até brinco assim, olha, pelo fato de a maioria não acreditar em Deus, tem um risco de endeusarem pessoas exato. ou teorias. E aquilo vira quase uma seita, né? Só esse código é aceito, essa liturgia é aceita, um pouco diferente já não é psicanálise, né? Aquele chavão, ah, isso já não é psicanálise. E aí, bom, o que que é isso? E que, inclusive, quando alguém. É que nem os marxistas, né? Faziam: olha, para você ser marxista, você tem que renegar Deus. Que é a mesma É, frase dessa pessoa: para você ser psicanalista, você tem que deixar a religião. Ou é uma coisa ou outra, né? Então, uhum, você está trocando Deus por Freud, ou Deus por, isso. ou por Marx, né? Enfim, Uhum, você está substituindo um totem por outro, né? E isso uhum. é uma limitação totêmica, né? É uma lógica totêmica. Sim, isso, limitação, e aí tem os ritos e as culpas, e o diferente é colocado para ser aniquilado. Bom, e aí já tem um submetimento que não tem a ver com Né? a beleza da psicanálise, né? Não. Exato, exato. Exato. E para você, o que seria a espiritualidade, hein? Que é um tema que está em voga, né? E que Uhum, perpassa aí religiões, mas não é algo propriamente religioso no sentido institucional. uhum. Qual que é a tua visão da espiritualidade? É, bom, a palavra espírito tem a ver com sopro, Hum, e sopro é o ar que nós respiramos, que nos faz viver, e me parece que aproximar a espiritualidade dessa narrativa que há lá no Gênesis, né, quando diz que Deus soprou no ser humano o seu hálito.
uhum, Então, me parece que espiritualidade é essa busca do sagrado, independente da confissão, e muitas vezes nem dentro da confissão, não precisa, mas é a busca por colocar a sua vida num alcance mais amplo do que aquilo que é da ordem do visível, do material, do contingente, do temporal. É da ordem do eterno, aquilo que já estava antes e aquilo que vai estar depois da nossa passagem aí. uhum, E quando muitas vezes, né, o materialismo diz que isso é uma ilusão, porque a gente não aguenta a morte, uhum. eu vejo justamente que talvez o materialismo seja uma ilusão, porque não aguenta uma vida incontrolável para além da compreensão. Isso, isso. E, bom, aí estão os místicos de todos os tempos e todas as tradições religiosas, mostrando uma sensação de conexão com tudo e o todo, né? Acho que quando Roman Roland fala para Freud, você não abordou o sentimento oceânico no seu texto, tem algo a ver com isso, esse sentimento de ser pertencente ao cosmos, de estar em harmonia com os outros seres, não só humanos. E isso é muito rico nessa visão da espiritualidade, porque a montanha, então, pode ser sagrada, aquele rio é sagrado, o céu é sagrado, eles não são mais objetos que eu posso destruir para lucrar, Uhum. porque a postura de alguém espiritualizado no mundo é diferente. Há um respeito perante os outros seres. Então, para mim, espiritualidade seria essa vida em conexão com o todo, saber que a gente não é senhor de tudo, a gente está aí em conexão, que há algo maior, e estar aberto a se relacionar, a receber, a dar, e aí não há limites claros, né? De novo, assim, o cuidado é para isso não virar um sintoma, não virar uma servidão, um fanatismo, mas é uma abertura respeitosa com o outro minúsculo, o outro maiúsculo, o mistério maiúsculo, com o devir, Uhum. com o passado, com o futuro. E me parece muito mais da ordem do silêncio do que do verbal. Uhum. Não dá para quantificar nem definir, por isso, assim, eu não tenho uma definição pronta para a espiritualidade. Me parece mais essa comunhão com o todo e com os seres que habitam, tanto os visíveis como os invisíveis. E uma abertura a um mistério e saber-se carregado por algo maior. Perfeito. É uma visão holística da realidade, né? No É. sentido Uhum. do um nos mundos, né? Como diria o Jung também, né? Que nós somos mais do que a soma das partes, né? Nós fazemos Isto. parte de um todo e a vida ela tem um propósito unificado, né? Onde as consciências individuadas estão aqui para atravessar um campo de experiências, mas de alguma maneira elas não são tão individuadas assim. Aliás, caminhando rumo a uma ideia de integração, de que tudo faz parte, né, está integrado, as pessoas talvez precisem menos de Prozac, por exemplo, né, que Com certeza, forma com de certeza. ter que lidar com a vida na secura do Uhum, ceticismo vazio uhum, e uhum, aguentar o tranco do dia a dia, e quem dera se elas pudessem se enxergar mais umas nas outras, na natureza, né, e uhum, assim por diante. uhum. Então eu vejo que tem um caminho de cura muito importante aí na espiritualidade. Muito importante nesse contato com o sagrado, e o sagrado também via natureza, via lendas, mitos, histórias, livros sagrados, fazendo uma apropriação criativa, né? E parece que o diferente da religião institucionalizada é que a espiritualidade é um caminho mais livre, Sim, onde a pessoa é quase como se ela atendesse um chamado, um apelo à autotranscendência, ao contato, e isso vai ser muito criativo na vida dela.
Não é um sistema religioso que vai dizer pense isso, leia aquilo, faça esse rito ou aquele. É muito mais livre, né? Claro que muitas vezes em grupos, onde a pessoa se sente acolhida nessa sua busca, mas não algo que venha de fora para dentro. É muito mais um diálogo do dentro com o que está para além daquilo que é palpável. É uma relação orgânica, espontânea e horizontal com o mundo, né? Não Isso. missão e medo, né? E dívida. Pelo menos E é dívida bonito, do, pelo menos dívida que eu sinto, que eu digo no sentido neurótico, né? Nossa, ah, não é nesse sentido da dívida, é muito mais da dádiva, a né? dádiva. A vida, a vida é dádiva e a minha doação também, então, para a vida receber e dar, né? Mas não na forma de expiar culpas, é bem diferente o registro. E é bonito ver isso na clínica também, alguém que passa dessa neurose do medo, da culpa, de uma divindade que está sempre polícia vigiando e punindo, para uma relação de pertencimento, de comunhão, de abertura para o mistério, para o receber e para o dar, também engajamento social em causas, muitas vezes, mas de um jeito mais maduro e não capitaneado por uma pessoa ou um grupo. É libertador ver isso. Em sonhos também dá para entender isso, uma camada, né? Eu digo assim, os sonhos têm várias camadas, então uma seria aquilo que a gente aprende na formação psicanalítica, da sexualidade, da libido, mas tem outras camadas, às vezes até tem, né, pensando assim, sonhos premonitórios ou sonhos de uma visão do todo, sonhos de pertencimento, de algo que me transcende. Eu acho que, assim como Freud dizia, ele é aberto a isso, principalmente nas cartas a Ferenczi, quando Ferenczi começou a pesquisar fenômenos paranormais, ele diz, ótimo, pesquise, cuidado para publicar, melhor não publicar, né? Freud tinha um certo receio para isso não desautorizar a psicanálise, porque era um campo que estava recém começando a ter sua seriedade reconhecida. Mas não que Freud desacreditava disso. Só que ele diz: isso não é campo estrito da psicanálise. Temos que estar abertos. Existem. Nem tudo nós conhecemos. Uhum. Isso aparece. Então, esse respeito para o que vai para além daquilo que está dentro do quadro teórico. Sim, mas se a Weltanschauung da psicanálise é a mesma da ciência, né? A visão de mundo, Pois é. então ela não pode se dar o luxo de excluir fenômenos paranormais quando eles justamente desafiam o paradigma científico predominante. Uhum. Então, Pois é. você mesma traz uma carta do Freud, acho que é a Jones, lá no seu texto sobre as maçãs ácidas, né, que é Uhum. os primeiros analistas recebiam a questão das experiências anômalas, falando do Ferenczi, do Pfister e do Freud em especial, né? E aí Freud dizia que o judaísmo dele, a paixão por fumar e o interesse dele pela telepatia eram de interesse privado dele. Só que justamente porque eram de interesse privado, eles são psicanalíticos, porque não tem como separar o sujeito da psicanálise. O Freud era um sujeito que criou a psicanálise, inclusive ele traz os sonhos dele que ele analisava Uhum. dentro da Sim. psicanálise. Então, se é assunto privado dele, é assunto da psicanálise. É assunto, né? Claro, ele não pode obrigar todos a seguirem os mesmos, nem todo mundo precisa fumar charuto e por aí para ser psicanalista. Mas sim, está incluído. Com, de novo, aquilo que ele falou para o Pfister, a beleza em si não precisa ser interpretada. Pode ser incluída, mas não precisa ser interpretada, né? Os fenômenos incomuns, eles estão aí. A gente não pode dizer que é projeção. Muitas vezes é projeção, né? Mas nem todos são projeção. Então, vamos deixar um espaço para que o mistério continue sendo um mistério.
E vamos ver o que que acontece, né? Acho que você, nas suas pesquisas, faz muito isso. Sim, existem campos diferentes dos tradicionais, não dá para mais ignorar isso. Sim, e hoje nós temos uma corrente importante já com cientistas de renome que trabalham a partir da física quântica e que colocam justamente a ideia da primazia da consciência no universo e não da matéria, apontando para a ideia de que o universo ele é panpsíquico, ou seja, Aí. faz parte tudo de uma mente. Nós não estamos num mundo propriamente material, sendo a matéria, o que a gente entende por matéria uma modulação da energia que depende de informação quântica para aparecer da forma como aparece, mas que isso precisa de uma estrutura matemática, né, de uma física da informação que produza a realidade, né? Então, é como se a gente estivesse dentro de um programa de computador, de certa forma, Uhum, para entender dentro de uma linguagem uhum, moderna, né? E isso tem um propósito, o que tudo indica, né? uhum, uhum. Então, felizmente já temos avanços científicos e outros paradigmas Uhum. para além que nos ajudam a dar um lugar para fenômenos que antes não tinham lugar naquele paradigma mais estreito. E isso requer uma humildade, um aprendizado e uma abertura e uma vigilância também, claro, para não entrar só em modismos e Sim, fanatismos principalmente, né? Porque aí, de novo, uma parte da realidade é deixada de fora. Eu sim. gosto do Winnicott, quando o Winnicott diz que a vida é paradoxal, né? Os fenômenos transicionais é interno e externo simultaneamente. Uhum. E que esse campo a gente tem que deixar ele em aberto, e esse é o lugar da religião, da filosofia, da arte. Acho que com Winnicott a gente avança bastante para interligar e para incluir esses fenômenos que no paradigma anterior ficavam sem lugar. Sim, eu acho que nós estamos prestes a uma nova revolução no sentido kuhniano, né, do Thomas Kuhn. Nós já Uhum, temos paradigmas concorrentes, uhum, e eu acho que a parapsicologia, as experiências anômalas e a espiritualidade são campos que podem nos fazer avançar rumo a um novo paradigma pautado aí uhum, na primazia da consciência e com a ajuda da física quântica, uhum. da física digital também, que nós já tivemos alguns encontros aqui no canal sobre isso, Pois inclusive. é. Eu até ia dizer que aquele texto do Freud sobre o infamiliar, né, o Né? Unheimlich, Hum. quando ele diz que aquilo que era familiar foi tornado não familiar, se a gente aplicar isso para a civilização, tem saberes que eram familiares e foram tornados não familiares, e Exato. eles agora, com esses novos paradigmas, estão voltando. A gente pode levantar a repressão que havia É, para tantos fenômenos e começar a de novo olhar. E eu gosto até de citar o Davi Copenaua quando ele diz que o homem branco é um coitado, porque ele só acredita no material. é, E aí ele fica colecionando quinquilharias, ao invés de ver a sua conexão com o todo. Ou uhum. seja, né, o líder Yanomami, esses saberes antigos que mantêm essa conexão do todo, eles se sentem interligados com o todo. Eles mostram a pobreza que a nossa civilização ocidental, né, avançada, nos legou, Sim. quando disse que tudo é só material. E que bom que esses novos paradigmas nos ajudam a, de novo, levantar essa repressão e fazer diálogos com esses novos, esses campos novos e antigos, né? Porque eles sempre já estiveram aí, só que estavam distantes da nossa referência. Exato, então acho que é uma busca por uma integração de saberes antigos que podem ser relidos através de novas descobertas e formulações. Eu vejo que a ciência ela progride frente ao extraordinário e ao mistério. Então, se alguém fecha o mistério e o extraordinário,
está sepultando o espírito da ciência, que não pode Uhum. ficar, Sim. se dá o luxo de ficar numa posição confortável. Eu vejo que a ciência ela precisa ter um valor ético, que ela não pode perder de vista no seguinte sentido: para que serve a ciência, afinal de contas, né? Para ajudar a gente a produzir foguete, celular, né? Ou, claro, isso também serve para isso também, mas digamos, o Uhum. que está na base da qualidade da ciência é o quanto ela ajuda a existência a ser algo melhor. Então, por exemplo, Isso. eu tenho debatido sincronicidades agora no canal, em alguns vídeos, tenho trazido exemplos, né? Na perspectiva materialista, isso não existe, são coincidências. Eu fico pensando, ora bolas, o que considerar um encontro que estatisticamente precisaria aí de milhões de combinações para existir entre duas pessoas num momento específico da vida? Se eu tomar isso como uma coincidência, o que isso me agrega? Uhum. Uhum. Nada, absolutamente nada. Isso passa em branco e é uma oportunidade que se deixa passar de criar uma relação, de desenvolver um laço de carinho com alguém. Então, justamente, é uma ciência que, desse ponto de vista, ela não tem serventia. Ela joga no lixo um encontro potencial entre pessoas, que pode ser transformador. Então, qual é a vantagem de se entender isso como sincronicidade, embora não possa ser algo realmente provado em laboratório a princípio? Uhum. O senso de propósito. E é justamente isso que nos dá vontade de viver, que nos conecta à magia da vida. Então, uma ciência que nos tira a magia da vida, eu pergunto, que porcaria de ciência que é essa? Uhum. Uhum. Talvez aí a frase que o Pfister uma vez disse para o Freud, que se Freud achasse que tem que convencer as pessoas que nada disso, religião, espiritualidade, arte, existe, isso ele diz, isso seria um deserto de gelo para onde ninguém gostaria de ir. Então, essa ciência, assim, pensei nos filmes de ficção científica, onde tudo é escuro, gelado, branco, É. né? E se nós não cuidarmos, esta ciência e esse modo materialista ainda vai nos levar a criar de novo um deserto desses aqui, né? Não de gelo, mas de fogo. Então, aonde está levando todo esse paradigma, né, reduzido? As questões ecológicas também, o Isso. mal-estar contemporâneo, né? A grosso modo, Uhum, uhum. parece ser produzido por isso, né? Isso. Uhum. O mortífero parece que tem mais lugar do Hum, que o sublimatório, o simbólico, o artístico, né? Esses campos que nos ajudariam a criar recursos. uhum. Ainda bem que não tem gente que desiste, né? Sempre tem, Exato, tem aquele vai chá adiante. que mantém a perspicácia, né? Uhum. Muito bem, acho que chegamos a um bom momento aí, né, da nossa conversa. Você tem alguma indicação, alguma reflexão final para fazer, ou de leitura, algum lugar onde as pessoas possam buscar mais informações sobre esse assunto? Tem um livro do Carlos Domingues Morano, que é um pesquisador de psicanálise espanhol, que chama Crer Depois de Freud. Esse livro vale a pena. E as próprias cartas entre Freud e Fichte, lendo elas e vendo como no diálogo de amigos as diferenças podem estar incluídas, né? E se alguém quiser saber mais de Fichte, tem meu livro, O Amor e Seus Destinos, se acha também na internet. E não deixar de contemplar, né? De abrir-se para aquilo que é inexplicável, inaparente, né? Tem tantas palavras aí que a gente tenta dar conta para os sonhos de outra forma, para a natureza, porque nós somos natureza, e como precisamos nos dar conta disso para não perder o que temos aí ainda de chão, de verde, né, de oxigênio, para impedir que o destrutivo avance mais do que já está. Então, nós precisamos juntar
essas energias criativas, as sincronicidades aí também, né? E junto com Freud e Pfister, deixar Eros prevalecer, dar força para Eros. Esse é o meu desejo. E eu agradeço a oportunidade. Imagina, eu que agradeço, lindíssimo isso, e eu digo aqui que a arte, o humor e o estranho são três vetores aí de transformação, desconstrução e transformação da realidade. E me lembrei agora de uma fala do Freud, não sei para quem foi, mas dizendo algo do tipo: nunca vou me permitir que uma reflexão filosófica qualquer estrague o prazer cotidiano de minha vida com as coisas que eu tenho, né? Que legal. Isso. E que tomem cuidado com as filosofias que vocês bebem para que a razão não se torne um vício e tire o brilho Uhum, das coisas, né? Eu acho que é isso. uhum. Bem, bem falado. Que legal. Então, Karen, quero agradecer tua presença novamente aqui no canal. Fiquei muito feliz, de grande inspiração. Vai ecoar bastante esse vídeo em muita gente, assim espero. Hum, que bom. E quem quiser também compartilhar conosco experiências anômalas aqui na playlist Estranho, fique à vontade para mandar um e-mail para gaiatapsi23@gmail.com. Vocês podem vir aqui no canal, numa entrevista assim como essa, ou podem mandar por escrito que eu conto as experiências aqui também, quase morte, viagens astrais, mediunidade, telepatia, sonhos premonitórios, lembranças de vidas passadas, contatos alienígenas e muito mais. E para quem é artista também, escritor, nós temos aqui a playlist Vida na Arte, cada biografia uma obra, onde a gente estuda a relação dos autores com a sua produção. Então, se você é músico, poeta, escritor, artista plástico, vem aqui apresentar a sua obra e nos fale de você. Nós temos vários campos de interesse aqui no canal Gaiata Psi e estamos abertos aí para mais vídeos. Faça contato. Um grande abraço a todos e até breve. Tchau, tchau. Tchau.